Nos anos 80, o álbum Like a Virgin, da cantora Madonna, fez a sua carreira decolar nas paradas de sucesso, alcançando o primeiro lugar em diversos países e vendendo mais de 21 milhões de discos no mundo todo. Mas ela não foi a única Virgin a alçar voo nessa década, hein? Senta que lá vem história! Saudações da cidade maravilhosa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Se você é membro do canal, você já viu uma prévia desse vídeo na nossa comunidade. Então vamos lá. O vídeo de hoje é patrocinado por World of Warships e é cheio de aviões e músicas. Mas como vocês sabem, eu adoro navios. E aí juntou a paixão por computadores com navios. O World of Warships é um jogo gratuito para computador que possui mais de 400 navios diferentes para você controlar. São várias classes de navio: torpedeiros, encouraçados, cruzadores e até submarinos. Cada um com seus prós e contras, e cabe a você, comandante, descobrir isso. Os gráficos são maravilhosos, com mais de 44 milhões de jogadores pelo mundo. E apesar disso, você pode jogar sozinho ou em uma divisão com seus amigos. E eu quase esqueci de falar, tem navio brasileiro no jogo, o Juruá e o cruzador Almirante Abreu. Se quiserem ver mais World of Warships, faça o download grátis do jogo com o meu link que está aí na descrição. Use o código FIRE, que você ganha o navio Premium USS Texas, 20 camuflagens, 200 dobrões, 7 dias de conta Premium e 1 milhão de créditos. Que moleza para os novos inscritos, hein? O link aí na descrição, moçada. Agora vamos desembarcar do navio e embarcar na história da Virgin. Richard Charles Nicholas Branson nasceu em 18 de julho de 1950 em Blackheath, Londres, e a sua mãe era uma ex-dançarina de balé e ex-comissária de bordo. Ele não sabia, mas já nascia infectado pelo aerococcus. O Richard Branson era disléxico, ele não conseguia ler, nem escrever e soletrar muito bem. E muitas vezes tinha problemas por mau comportamento. O diretor da escola disse a seus pais uma vez que, quase profetizando, ele falou assim: ou ele termina os dias numa prisão ou vai se tornar milionário. Spoiler alert, ele ainda não foi preso. Mas se nos estudos ele não avançou, seu lado empreendedor aflorou cedo. Aos 11 anos ele já vendia passarinhos e árvores de Natal ao lado do seu amigo de colégio e futuro parceiro de negócios, o Nick Powell. A jornada de Branson para o sucesso começou em 1968, quando ele lançou seu primeiro negócio aos 15 anos. Fundou a Student Magazine, que era um jornal escolar, e o público-alvo era principalmente os alunos e a comunidade em que a escola estava localizada. Graças a um pequeno empréstimo de 4 libras da sua mãe, em pouco tempo ele deixou a sua área local. Com base nesse pequeno, mas importante investimento, o jovem editor, junto com seus associados, começou a entrevistar estrelas de rock e parlamentares, atraindo patrocínios importantes para o seu jornal. No início foi um fracasso comercial, mas de alguma forma ele conseguiu atrair figuras notáveis como Vanessa Redgrave e John Le Carre para escrever para a revista. Um ano depois, ele criou um centro de serviço de aconselhamento estudantil para ajudar jovens com problemas médicos, psicológicos e jurídicos. O tempo passou e o nível amador no qual ele começou deu lugar a um verdadeiro sucesso editorial. A Student foi a voz de milhares de estudantes ingleses. Eles debatiam temas importantes e controversos. Criou uma rede de apoio para jovens com dificuldades e deu espaço para o rock, com entrevistas exclusivas com Mick Jagger e John Lennon. Não é fraco não, hein? Apesar de tudo isso, o principal interesse do novo empresário era a música e a indústria da música. Então Richard e seu amigo decidiram assumir um armazém que era localizado no último andar de uma loja de sapatos. Nesse armazém, eles tiveram a ideia de abrir uma loja de discos pelo correio para ajudar a financiar os seus esforços na revista. Considerando-se virgens para os negócios, os dois jovens empresários decidiram batizar a nova empresa de Virgin Records. A marca Virgin, com aquele V no logotipo, era uma marca expressiva, representando o selo de aprovação da empresa. A ideia por trás desse negócio era transformá-lo em uma loja de disco baratinha
E deu tão certo que acabaram abrindo uma loja física. Na verdade, o cara empreendeu em um e-commerce antes da internet. É verdade. O sucesso da Virgin Records permitiu que eles construíssem um estúdio de gravação em 1972, em Oxfordshire, lá na Inglaterra. O primeiro disco produzido pela Virgin Records também foi um sucesso instantâneo. E o single Tubular Bells, de Mike Oldfield, permaneceu nas paradas do Reino Unido por 247 semanas. Nos anos seguintes, Branson contratou outros aspirantes e grupos musicais para o selo, incluindo Culture Club, Steve Winwood, Paula Abdul, Belinda Carlisle, Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel, Janet Jackson. Ô louco, meu, só fera, hein? Ô louco, meu! A Virgin Records cresceu para se tornar Virgin Music, uma das 6 maiores gravadoras do mundo. Em 1977, a marca Virgin abandonou a sua imagem hippie ao assinar com o Sex Pistols, um movimento importantíssimo que os transformou nos mais importantes selos punk e pós-punk da época. O patrimônio líquido de Branson foi estimado em 5 milhões de libras em 1979, e um ano depois a Virgin Records se internacionalizou. Em 1984, Richard estava preso, mas não preso na cadeia, tá? No aeroporto, tentando sair lá de Porto Rico para ir para as Ilhas Virgens Britânicas. Só que o voo foi cancelado e ele estava longe da namorada, que mais tarde viria até ser esposa dele. Já fazia 3 semanas. Foi aí que o espírito de negociador fez ele mudar aquela situação frustrante em uma oportunidade. Como o aeroporto estava lotado de passageiros presos esperando esse voo, o Richard fez algumas ligações para companhias de voo charter e fretou um avião por $2.000. Em seguida, ele dividiu o custo total pelo número de assentos do avião fretado. Em seguida, ele pegou um quadro negro emprestado e escreveu como piada Virgin Airways e colocou o preço de $39 por um voo de ida até as Ilhas Virgens Britânicas. Em seguida, ele levantou o cartaz e deu a volta no terminal do aeroporto. Ele vendeu todos os assentos do avião fretado com os passageiros. O Richard Branson fundou a Virgin Airlines com uma quantia próxima a $2.000 em uma hora. Quando pousaram lá no destino, um dos passageiros se virou para o Richard e disse: A Virgin Airways não é tão ruim não, viu? É só aprimorar um pouquinho o serviço de bordo aí, você estará no ramo das companhias aéreas. Essa conversa mudou todo o pensamento e a vida do Richard. Ele decidiu entrar no mercado da aviação, porque existiam muitas oportunidades para começar um negócio. Na mesma época, também tentando entrar no mercado de aviação, estavam o advogado americano Randolph Fields e o piloto-chefe da British Airlines, o Alan Hillary. Hillary e Field decidiram abrir uma nova empresa, denominada British Atlantic Airways, em 1982. A ideia do Field era operar entre Londres e as Ilhas Malvinas, em junho de 1982. Aí um dia o Field se encontrou com Richard Branson em uma festa lá em Londres, e aí ele propôs uma parceria nos negócios. Com uma redução de 25% na participação do Field, a nova empresa foi batizada de Virgin Atlantic e Field se tornou seu primeiro presidente. Quando estava registrando a Virgin Atlantic, alguém disse a Branson que ninguém jamais ia voar em uma companhia aérea chamada Virgin, e ele acrescentou então Atlantic no nome. Com a empresa criada, o Branson pegou o telefone e ligou para a Boeing, perguntando: por acaso vocês têm um jumbo aí para vender? E acabou conseguindo um 747-200 que pertencia a aerolíneas argentinas e que recebeu o prefixo Golf-Verge e foi batizado de Maiden Voyager, ou Viagem Inaugural. Um nome de batismo junto a uma ilustração do tipo pin-up de uma garota segurando a bandeira britânica. Essa é uma característica que recebeu toda a frota da empresa que veio depois desse primeiro 747. Geralmente o nome do avião, o nome de batismo, tem ligação com o prefixo da aeronave. Depois do G, que é todo avião registrado no Reino Unido começa com G, vem a letra V, de Virgin. As outras 3 letras são criativamente escolhidas pela empresa, e delas geralmente vem o nome da aeronave. Por exemplo, a GV Spy tem o nome de Miss Moneypenny, que é a secretária do espião 007, Spy. E o GV Roy é Pretty Woman, o nome de batismo, porque é a música do Roy Orbison, entenderam? Então muitos dos nomes, lembrando as origens da Virgin, são ligados à música. Então teve avião batizado como Penny Lane, Mamma Mia, Purple Rain, Forever Young, Ruby Tuesday, Daydream Believer, Strawberry Fields e por aí vai.
O Branson viu uma grande oportunidade, mas tinha pouca experiência, e o seu novo empreendimento quase falhou antes de decolar. Durante o voo de teste inicial do único avião que eles tinham, um bando de pássaros foi sugado para dentro de um dos motores e causou grandes danos, como acontece. O incidente significava que a companhia aérea não seria capaz de se tornar certificada para transportar passageiros, porque não tinha um avião em funcionamento. E, por consequência, ele também não conseguia gerar dinheiro para pagar o custo do reparo daquele motor. Era uma situação complicada. Em vez de entrar em pânico ou desistir, o Branson permaneceu otimista. Trabalhando rápido, ele reestruturou as empresas dele e retirou dinheiro dos seus outros empreendimentos para garantir que os reparos pudessem ser feitos com rapidez. As músicas do selo Virgin salvaram os aviões. A companhia aérea conseguiu a certificação de que precisava e o voo inaugural da Virgin de Gatwick para Newark foi um sucesso. Para conseguir mais passageiros para o seu único voo até Newark, a Virgin arrendava aviões que traziam passageiros de diversos pontos lá do Reino Unido e da Europa também, até Gatwick. E aí os voos eram feitos em regime de wet leasing, ou seja, com aviões e tripulações de voo da empresa que alugava o avião, mas com serviço de bordo da Virgin. E nesses voos foram usadas aeronaves como o Vicon, o BAC 111, o Boeing 727 e até o BAe 146. Com a chegada de mais aeronaves 747, a empresa ampliou os destinos nos Estados Unidos, incluindo cidades como Boston e Orlando. E em 1989 iniciou os voos de Gatwick para Tóquio. O interesse do Branson pelo voo não ficou apenas na empresa de aviação. Ele e o aeronauta sueco Per Lindstrand se tornaram em 1987 a primeira equipe a cruzar o Atlântico em um balão de ar quente. E em 1991 a primeira a cruzar o Oceano Pacífico. O Branson também foi membro de equipes que fizeram 3 tentativas fracassadas em voos de balão ao redor do mundo no final da década de 90. Na terceira tentativa, que foi em dezembro de 1998, a dupla se juntou ao aventureiro americano Steve Fossett, que viajou cerca de 13.200 quilômetros, tornando-se os primeiros a voar por toda a Ásia em um balão de ar quente antes de serem forçados a descer lá perto do Havaí. Hoje existe a Virgin Balloons, que oferece voos em balões de ar quente sobre a Inglaterra, Itália e a Capadócia, lá na Turquia. Eu tenho medo de voar em balão. Pô. A British Airways era tradicionalmente a companhia aérea de bandeira do Reino Unido. Inicialmente, eles ignoraram essa nova empresa até 1990, quando a Virgin usou seus aviões para resgatar cidadãos britânicos durante a invasão iraquiana do Kuwait. E aí começou a receber slots de pouso lá em Heathrow, lá na casa da British, né? E aí a British falou, opa, agora temos um competidor. Daí o presidente da BA, o Lord King, disse ao executivo-chefe: faça algo aí sobre esse tal de Branson. E a BA criou uma equipe para minar o rival. Essa equipe acessou os registros de passageiros que eram armazenados no sistema da British Airways. E era um serviço que a Virgin pagava para a British e forneceu essas informações para a equipe de emissão de bilhetes. E aí o pessoal da British também ligava para quem manuseava as bagagens da Virgin, fingindo ser funcionário, para obter deles informações privilegiadas. A operação foi realizada em segredo, por trás de portas trancadas, e as informações eram repassadas para membros do alto escalão da BA. Quando descobriam que os voos da Virgin estavam atrasados, a equipe abordava os passageiros da concorrente e os fazia mudar de empresa. Que sacanagem, hein? A equipe da BA também hackeou os computadores dos agentes rivais. Assim que eles tinham as informações do passageiro, eles telefonavam para o passageiro para tentar convencer o passageiro a mudar de voo, oferecendo upgrades de graça. Às vezes a equipe ligava para os passageiros fingindo ser da Virgin e mentiam, dizendo, o nosso voo foi cancelado, mas já temos o seu lugar no voo da British. Coisa de novela mexicana, hein? Em janeiro de 1991, a Virgin ficou sabendo dessa campanha e foi na Comissão Europeia a falar dessas táticas criminosas da British Airways, que apelidou de truques sujos. Em resposta, a BA criou a Operação Bárbara, divulgando um dossiê detalhando alegados aspectos negativos dos negócios da Virgin. Usando essas alegações, os jornais começaram a publicar histórias falsas e negativas sobre a Virgin. Um exemplo foi acusar ela de ter problemas financeiros
financeiros e que uma vez o crédito de combustível foi recusado pela Shell. A BA também contratou investigadores particulares para vasculhar as latas de lixo da Virgin e dos jornalistas que haviam falado com Branson. Daí, em 1992, a Virgin processou a BA por difamação no Supremo Tribunal da Inglaterra e no País de Gales também, depois que o Lord King alegou que a Virgin estava apenas buscando publicidade com as alegações da Operação Bárbara. A BA fez um contra-argumento alegando que as acusações de truques sujos eram infundadas. A imprensa britânica, que era dos tabloides, apelidou o caso de a mãe de todas as batalhas de calúnia. E Branson teve que vender a Virgin Records por $1 bilhão logo depois de ter assinado um contrato com a banda Rolling Stones, que era para poder pagar pelo processo e cobrir as dificuldades da Virgin Atlantic. No final dos processos, o tribunal decidiu que a BA e seu presidente teriam que divulgar uma declaração conjunta se desculpando pela campanha de truques sujos e determinou que a empresa teria que pagar os custos legais da Virgin de 3 milhões de libras e mais 500 mil libras em danos a Branson e 110 mil libras para a Virgin Atlantic. O Branson distribuiu os ganhos para sua equipe, chamando de bônus BA. Nos anos seguintes, a empresa foi colocando mais jatos 747 e Airbus A340 na frota e expandiu os destinos. Foi para a Austrália, África do Sul, China, Cuba, Caribe, Canadá, México, Israel, Grécia e mais cidades americanas também. Ia para Los Angeles, Washington, Seattle e mais algumas. Foram criadas também subsidiárias como a Virgin Australia, em 2001, que ainda está em operação, a Virgin Express, na Bélgica, que operou entre 96 e 2007, e a Virgin Sun, uma empresa de voos charter que operou de 99 até 2001. A Virgin Nigeria, criada em 2006 com a participação da Virgin sendo vendida em 2008, e a Virgin America, lá nos Estados Unidos, que operou de 2007 até 2016, quando foi vendida para Alaska Airlines. Em 2003, a Virgin Atlantic fez uma proposta à British Airways, oferecendo $7 milhões por cada Concorde aposentado pela companhia. O pedido, no entanto, foi rejeitado pela British, que acreditou se tratar de mais um golpe publicitário do presidente da Virgin. E conhecendo Branson, era bem provável que eles estivessem certos. Ou não, né? O cara é... O presidente da Virgin não tem muitos limites quando o objetivo é a promoção. Ele até se vestiu de comissária para pagar uma aposta. Em 2005, a empresa patrocinou o aventureiro americano Steve Fossett, que já tinha participado na tentativa de volta ao mundo, vocês lembram, no balão, né? Dessa vez, ele ia no Virgin Atlantic Global Flyer, um jato monomotor totalmente feito de material compósito e que foi projetado e construído pela Scaled Composites, sob a direção do projetista Burt Rutan. O Steve Fossett bateu 4 recordes voando no Global Flyer. Foi o primeiro voo solo sem escalas ao redor do mundo e que levou pouco mais de 67 horas. Nessa viagem, ele também estabeleceu um recorde mundial de velocidade média ao redor do globo, de 551 km por hora. No ano seguinte, estabeleceu um novo recorde absoluto de distância, voando do Kennedy Space Center da NASA lá na Flórida ao redor do mundo e pousando em Bournemouth, Inglaterra, em pouco menos de 77 horas, viajando 25.766 milhas. O Global Flyer pode levar 2.915 galões de combustível, o que representa 83% do peso total de decolagem. E ele agora pode ser visto no Museu Smithsonian, está lá em Washington. Em 1999, 49% das ações da Virgin Atlantic foram vendidas para a Singapore Airlines. E em 2012, a americana Delta comprou essas ações, se tornando acionista da empresa. Hoje, a frota da Virgin é composta de 37 aviões, entre Airbus A330, Boeing 787 e agora está sendo introduzido o novo A350-1000, que entra no lugar do 747-400 e do A340. Esses aviões oferecem 397 assentos no total, 16 suítes na Upper Class, 56 assentos na Premium e 325 na Econômica. Na cabine econômica, 45 assentos são Economy Delight, oferecendo aos clientes espaço extra para as pernas, bem como embarque prioritário e seleção avançada de assentos. Os clientes da Upper Class contam com um lounge chamado The Booth,
cercado por 2 monitores, touchscreen, 27 polegadas, com conteúdo atualizado continuamente e adaptado à rota e à hora do dia, o que significa que a aparência vai evoluir com o tempo. Em 2020, esses eventos mundiais da pandemia afetaram a Virgin, assim como todas as outras empresas no mundo. E os Estados Unidos permaneceu 20 meses fechado para pousos e decolagem de aeronaves vindas de outros países. Então, em novembro de 2021, para comemorar a reabertura dos 2 países, o A350.000, um pertencente à British e outra Virgin, decolaram de 2 pistas paralelas no aeroporto de Heathrow com destino a Nova York na primeira decolagem simultânea realizada nesse aeroporto. Como as aeronaves seguiram rotas ligeiramente diferentes, com um deles voando mais ao norte, aterrissaram no aeroporto JFK com 8 minutos de diferença um do outro. Mas o Aerococcus do Sir Richard Branson não deixa que sua paixão pela aviação fique só nesse planeta. Em 2004, ele fez parte da criação da Virgin Galactic, que está entrando no recém-aberto mercado das viagens espaciais privadas. O primeiro voo com passageiros foi realizado pela Spaceship Two, batizada como VSS Unit, Virgin Spaceship, que também é um projeto de Burt Rutan. Em 11 de julho de 2021, atingiu uma altitude de 86 quilômetros. E Branson, claro, não poderia deixar de estar a bordo, né? Um outro empreendimento é a Virgin Orbit, criada em 2017, que lança pequenos satélites privados utilizando o foguete Launcher One, a partir de um antigo 747-400 que voou na Virgin Atlantic, batizado como Cosmic Lady. O primeiro satélite foi colocado em órbita em janeiro de 2021 e a empresa pretende fazer lançamentos de satélites maiores utilizando bases terrestres. A base de lançamento de Alcântara, aqui no Brasil, tem a Virgin Orbit como uma das empresas aprovadas para futuros voos. Legal a história da Virgin, né? Então, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 2,99 e seu nome fica aqui para sempre nos créditos. Um grande abraço e até o próximo voo!